Pessoal, os aspectos que dizem respeito a priorizar a nossa essência e o que é o fundo ao invés da forma, tem a ver com algo mais profundo referente à nossa conexão. Que quanto mais eu prescindo da forma, mais eu adentro a essência. E é curioso porque quando nós falamos a questão da exterioridade, que é o materialismo, eu posso usar a religião para priorizar o que é exterior e o que é forma, e posso usar inclusive a minha oração para dar valor mais àquilo que é aparente do que o que é essencial e que tem a ver com o movimento do meu espírito. E quando nós falamos a questão de aparência, isso tem a ver com uma dificuldade que pode acontecer quando eu opto por aquilo que é aparente, em qualquer circunstância que eu viva, e desconecto daquilo que é essência. Quando Jesus ele traz para nós a questão de orar e vigiar, e ele vai trazer também num outro recorte a questão de por fora estar branco, aparentemente ali indene de qualquer sombra, enquanto na moralidade, mas por dentro haver uma podridão, um comprometimento, quando ele diz de ser um sepulcro caiado, ele vai nos mostrar que é possível a forma estar impecável, dentro, inclusive, de uma ideia de perfeição daquilo que eu estou fazendo. E, inclusive, quando a gente considera uma seita, uma experiência numa dada religião, em que é feita uma procissão, e se considerarmos, inclusive, a sequência ali do ritual, daquilo que ocorre ali, que vai ter algumas escolas religiosas que vai trazer o nome de rito, e aquilo que é pedido, inclusive em termos de ornamentação de um local, que é possível, aparentemente, eu fazer, no modo ideal, uma dada experiência, enquanto a exterioridade, e o meu espírito estar imerso num sofrimento, numa sombra. Porque eu posso, inclusive, estar vivendo um sofrimento, mas estar sustentando a minha luz, que vai ter a ver com a forma como eu lido com isso. Se eu recebo a minha dor, o meu sofrimento com resiliência, com acolhimento daquela experiência para aprender e sair dela melhor, humildade, sem desistir de mim, sem desistir do Cristo, acaba que eu vou, mesmo em meio a uma expiação, uma prova difícil para mim, estar sustentando uma tochinha acesa. Mas eu posso, em meio a uma situação difícil, estar
com a emoção da rebelião, da reclamação. E, em sendo assim, ao não me resignar com os esforços que eu preciso fazer para melhorar naquela situação, eu posso estar aí nessa sombra complexa, mesmo fazendo como manda o figurino naquilo que exteriormente está sendo pedido. E essa é uma questão delicada, porque quando nós optamos sobre qualquer aspecto por algo que é aparência, a gente perde conexão com a essência, com o gemal do que eu preciso viver. Porque não há uma forma de fazer as duas coisas devido à incompatibilidade, incoadunação de um com o outro. É como servir a Deus e a Mamon, o que não é possível. Porque a partir do momento que eu sirvo Mamon, que vai ser representado aí pelo materialismo, eu estou me desconectando do espiritualismo e dos movimentos essenciais que o meu espírito precisa fazer para ser melhor. E nós vivemos uma sociedade que prioriza as externalidades. Falando de mim enquanto espírito inferior, a tendência que existe em olhar para aquilo que é palpável, perceptível, enquanto um olho físico, um sentido físico da audição, da tato, de um olfato, de um paladar, que são sentidos imediatos, pelo fato de ter a ver com o corpo, e agir tentando atender aos sentidos físicos, inclusive basear a minha autoanálise, a minha autoavaliação no bem-sucedimento disso, do que esses sentidos orgânicos me dizem. Tinha uma moça que estava comentando porque ela estava com ali um sinal no celular dela de dado móvel e ela ia rotear esse dado móvel para usar no Chromebook, que foi emprestado ali pela repartição que ela trabalha, e ela, para ter ali o acesso da internet nesse Chromebook, para fazer os trabalhos que ela precisava ali na repartição, ela houvera achado por bem pegar o dado móvel que ela usa no celular e fazer um roteamento. E uma outra pessoa ali da repartição estava sem como fazer o roteamento, que ela também fazia do dado móvel do seu celular, e ela não tinha como fazer porque a tela tinha queimado, ela ia precisar trocar, ela não teve tempo de fazer isso. Aí houvéramos falado para ela que poderia usar esse dado móvel quando a moça que tinha ali o seu dado móvel funcionando, inclusive roteado no seu Chromebook, ela no mesmo local captou ali o computador dela, o notebook dela, esse dado móvel da outra, e essa outra passou a senha e ela pôde então usar. E no mesmo momento, essa moça houvera comentado um filme que ela tinha assistido e que, inclusive, esse filme Eu Ainda Estou Aqui, nós temos um cacau que fala sobre algumas reflexões que nós podemos fazer referente a esse vídeo. E especificamente do filme.
E aconteceu de ela ter comentado que quando foi assistir esse filme, ela precisou assinar ali uma plataforma que disponibilizaria para assistir. E, em sendo assim, hora que foi começar a rodar o Wi-Fi dela, porque ela usa dividido com o vizinho, cada qual paga metade, o sinal do Wi-Fi. E, em sendo assim, o Wi-Fi não estava conseguindo fazer o filme rodar, ela roteou o dado móvel dela e foi possível ver o filme, mas o dado móvel do celular foi avisando referente ao gasto de sinal que estava acontecendo excessivo. Ela houve comentado, olha, se ainda sobrou sinal, vou rotear com você, se der certo, e parece que havia dado. E aí uma outra que estava ali no mesmo local falou, olha, faz gato. Esse filme mesmo eu assisti fazendo gato, que é um aparelho que coloca que é ilegal, que você tem acesso a filmes, inclusive esse, que houvermos comentado, gratuito. E a outra comentou que, pelo fato de ser ilegal, por isso que ela não tinha, e que nem televisão ela tinha, porque ela usava era um notebook. E mostra que existe uma ideia daquilo que é facilidade enquanto sociedade, mesmo que use um meio indevido, e que passa como o normal, enquanto existe uma situação que é irregular naquela situação. E tem a ver com a questão da exterioridade do nosso apego àquilo que é de fora. Visto que quando eu tenho essa ideia de que se para o coletivo costuma fazer isso, tem esse roteiro de figurino de conduta, então significa que eu posso fazer sem maior problema. E em sendo assim, isso acaba dificultando as reflexões de elevação que nós precisamos fazer, porque quanto mais eu estou internalizando a moral do Cristo e me espiritualizando, eu consigo prescindir daquilo que seria irregular, e mesmo que todos estejam fazendo, não fazer. E mesmo que todos não estejam fazendo, aqueles com os quais convivo, que naturalmente não dá para fazer uma generalização total, mas aparentemente ali, no geral das pessoas que convivem, aparentemente todos estão fazendo tal coisa, mas é indevido. Então, mesmo que todos estejam fazendo, eu prescindo daquele e não faço. Mas vamos que algo que é importante, que tem a ver com aquilo que Jesus nos pede, quanto conduta, todos ali em torno de mim não fazem. Mas como é algo que promana do Cristo, eu vou fazer. Opto por fazer e agir daquela forma, mesmo que todos em torno de mim não façam. Isso tem a ver com o desapego, com a espiritualização e desmaterialização, porque é aí que eu consigo sair daquilo que é exterior para internalizar o nobre. E em sendo assim, tem a ver com esses detalhes que vão realmente acontecer na nossa vida para nos testar. Inclusive, gente, assim, até mesmo quando você considera um sinal que você pediu para
um local que instala aquela internet e na sua casa instalar aquele Wi-Fi. Se você pode dividir esse sinal com o vizinho, aí não seria irregularidade, porque ambos vão pagar. Você está pagando para aquele local por sinal, e até facilita, porque não precisa instalar duas antenas diferentes com uma sobrecarga desnecessária, visto que está havendo a distribuição daquele sinal, mas ambos estão sabendo, é feito o pagamento de cada qual. Isso é uma coisa. Até porque a gente está falando de economia de recursos. Quando você, por exemplo, está numa repartição e você pode passar o seu sinal para alguém, porque ambos estão sabedores disso e o sinal está sendo pago. Não é uma coisa que eu estou fazendo clandestina que eu deixe pagar algo para usar aquilo. Seria irregular, porque eu estou deixando de cumprir com uma obrigação ao fazer aquilo, que é algo que tem a ver com fórum consciencial. Mas quando eu uso alguma coisa que é clandestino, que é subrepetício, e deixo de fazer o pagamento por aquele uso que é cobrado, aquele serviço, e a gente vê que é no moto, assim, as avessas, porque é algo que está sendo distribuído indevidamente. Então nós precisamos ter cuidado, porque senão nós vamos ser copartícipes, não só de uma situação assim, mas abre brecha para a gente fazer outras situações parecidas e a consciência nem acusar mais. Porque essa é a questão do materialismo, é que vai criando sinergia e que inclusive interfere nas avaliações que nós fazemos de nós mesmos, que vão começando a ficar truncadas, distorcidas. E como Jesus vai dizer que naquele momento, inclusive, que ele estava ali entrando em Jerusalém, conforme nós estamos tendo agora a Semana Santa, que é a semana maior, onde ele então ali é ovacionado por aqueles que estavam ali em torno dele, enquanto naquele caminho, e da receptividade que Jesus teve no sentido do acolhimento que veio na sua direção. E alguns ali dos seus apóstolos houveram comentado: Senhor, você não se incomoda de estar acontecendo esse louvor em torno do Senhor? Ele disse: deixe que eles falem, porque se eles calarem, as pedras falarão. E mostra como, inclusive fazendo essa conexão com a Semana Santa, que é essa semana mais importante para nós, por ser essa trajetória derradeira de Jesus enquanto encarnado entre nós, onde ele nos deu suas imorredoras lições derradeiras, que nós precisamos assumir o nosso testemunho, porque se eu me omitir, a pedra falará. E vai dizer da questão de usar os recursos que traga para levar a boa nova de Jesus. Onde eu seja chamada a fazer isso, porque a questão não é onde, como eu sou chamada, é a forma que eu faço. Daí, uma faxineira que é fiel a Jesus e por isso é instrumento dele para aquela família onde ela esteja ali trabalhando, e às vezes pode ter alguém ali se automutilando. E a presença dessa faxineira ali leva paz, afasta a ideação suicida, leva o consolo. Ela, pela maneira como ela realiza aquilo que foi confiado a ela, está em condição muito mais elevada
do que um médico renomado que ideia aborto estimula essa interrupção do desenvolvimento de um bebê. Daí que Jesus ele vai nos alertar de que onde ele nos chame, seja na religião que for, no serviço que for, para nós usarmos os ferramentais que ele nos emprestou para levar o seu consolo, para fazer acontecer a sua mensagem. E aqui, gente, entra uma questão importante, que é a cortar qualquer ligação com interesse pessoal naquilo que eu faço, imediatista, retribuição ou de remuneração, conforme Joana de Anjos vai dizer em Desperte e Seja Feliz, capítulo 18, Autorrealização, onde ela vai fazendo a tessitura da reflexão e num dado recorte, chegado nesse ponto, a benfeitora vai trazer que ao fazer algo com algum interesse, alguma pretensão imediatista, no sentido de o que eu gostaria, isso acaba que prejudica a vitalização daquele serviço e a sua execução. E termina por enferrujar as nossas engrenagens, que pelo fato de eu estar atenta ao que é recompensa exterior, aquilo que o materialismo ecoa, ou alguma pretensão minha, eu deixo de olhar para o essencial, que é o querer de Jesus. Eu desconecto disso, porque não tem espaço para as duas coisas. Se eu ocupo com aquilo que é algum tipo de querer algum retorno para aquilo que eu faço, eu automaticamente desconecto daquilo que Jesus está pedindo de mim. E até da capacitação que ele vai fazer acontecer em mim para que o serviço aconteça. Visto que promana do Cristo, e em sendo assim, pedimos desculpa que houve a interferência do sinal. Gente, e quando acontece a ligação pelo WhatsApp, que o notebook acusa, eu vou tentar fazer pausa no vídeo, não consegue. Segunda ou terceira vez que isso aconteceu, que alguém ligou, a gente estava aqui nesse momento gravando, eu fui fazer a pausa do vídeo para poder interferir aqui para não continuar o barulho, para que a gente pudesse continuar a reflexão. E depois que eu via que a pausa não acontecia, agora que caiu a ficha. E realmente, quando acontece a interferência, não dá para pausar. Desculpa pelo ocorrido. E, inclusive, é alguém que está entrando em contato conosco para alguma questão referente a alguma ajuda. Então, mostra assim como nós temos necessidades, precisamos nos ajudar, e quando alguém nos procura, não tenhamos dúvida, é Jesus batendo a nossa porta. E daí, conforme nós estávamos falando, as duas questões, o materialismo e
versus o espiritualismo, Deus versus Mamon, forma versus fundo. Não há uma coordenação, não há espaço para as duas coisas dentro de nós. Ou nós priorizamos o desejo de Jesus e aquilo que Ele quer para nós a cada momento, ou nós vamos sendo ocupados pelo que é materialismo, pelo que é forma, pelo que é mamon, e com todos os seus cortejos, que aí entra vício, orgulho, sensualismo, que acaba trazendo uma situação de ideias que vão se tornando parte da nossa conduta sem que nós percebamos que aquilo não coaduna com a proposta do Cristo. A gente perde o filtro de perceber, porque a gente vai se deixando enlear, aquilo vai entrando dentro de nós, chega uma hora que a gente não acusa mais. Um outro aspecto que acontece e é recorrente em termos de ideias no populacho é a questão de guardar dinheiro. Naturalmente que existe uma cautela que nós precisamos ter para o imprevisto, mas vamos considerar uma previdência privada, onde o indivíduo ele é convidado por uma dada repartição bancária a colocar o dinheiro no local onde o dinheiro congela, sai de circulação, visando um rendimento tal. Naturalmente que o banco usa esse dinheiro para outras coisas, mas agora nós estamos falando de interesse bancário, que visa lucro. Daí eu tiro o dinheiro de circulação, que poderia estar usando isso para ajudar alguém, paro isso num lugar a serviço do interesse do lucro, e aí vai 20, 30 anos parado, para depois eu começar a receber, conforme é colocado ali na cláusula do banco, quando faz esse tipo de contrato, os rendimentos que isso dá. Inclusive, alguém do banco que me atenda para falar sobre a questão de rendimento de previdência privada, ele vai dizer que é a forma mais rentosa e vai indicar. Mas, para o populacho, isso é normal. Isso é devido. Deve ser estimulado. Enquanto que alguém não tem dinheiro para comprar um pão, eu coloco uma quantidade de dinheiro congelada num lugar, porque enquanto ainda você põe num rendimento que você tira a hora que quiser, porque aí você tem noção, inclusive, da quantidade que está ali, para não cair na questão da avareza, da cobiça, e poder ir usando aquilo sem querer que fique acumulando. Indefinidamente. Mas não, a previdência privada ela tira o dinheiro da possibilidade de você usar e congela ele num lugar onde ele está sendo movimentado a serviço do interesse de lucro. E aí, nessa situação, alguém não tem como comprar um remédio. Não comeu aquele dia, não recebe uma água adequada. Então, são entrelinhas enganadoras que vão nos arrastando, se a gente permitir, e a gente cai mesmo. Inclusive porque nós estamos falando, gente, de meios de comunicação que fomentam isso, no efeito manada. Porque se nós pegarmos,
Por exemplo, uma plataforma YouTube. Se a gente fazer uma pesquisa de inteligência artificial, chat GPT, e fazer uma análise da questão de propaganda, de alcance, a gente vai perceber que os maiores alcances são de redes seculares, que não estão preocupados com a espiritualização, com a pobreza, com a castidade, com a humildade, com a caridade em ação. Por isso que Joana vai dizer aqui a questão do serviço, perdão e amor, o caminho para autorrealizar e para ter paz. E isso vai, à medida que a gente se compromete com isso, a gente vai vivendo um autoaprimoramento, essa felicidade que vai se tornando independente do que aconteça do exterior. É algo que vai sendo cultivado por estar dentro da alma. A fé, a caridade, que não está numa dependência de X, mas é algo que eu cultivo e que fermento e planto dentro de mim. E, inclusive, quando nós consideramos, por exemplo, se a gente for pegar uma repartição de ensino, o que acontece em termos de tentativas ali de adolescentes para conseguir uma nota. Daí, por mais que exista aquela premissa de que quando eu for fazer um concurso, uma prova para emprego, ou alguma prova de uma faculdade, algum lugar que eu deseje entrar que vai ter uma prova, eu não vou ter como conferir com alguém resultado, eu vou ter que contar com a minha cabeça, e que num banco escolar é onde eu preciso treinar isso para dar conta de fazer depois. Mesmo tendo essa clareza, aquele que está ali comumente se deixa influenciar pelas atitudes dos colegas de conferir, seja um caderno, mesmo sabendo que não é permitido, pegar a resposta com alguém. E vai dizer, mostra a ideia que existe de ir pelo caminho mais fácil para conseguir, e fica até complicado você fazer a pauta de notas e lançamentos para adolescentes, porque acaba que pode acontecer de alguém não estar atento para entregar o que precisava em termos de nota para ser lançado, mas acontece alguém pegar um caderno que não é dele, simular um trabalho que outro fez impressa para ele e dizer que é dele. E daí, se você for entrar em atrito com tudo isso, o desgaste é tal que você não dá a sua aula, você sai de lá exaurida, esgotada. No sentido de uma perda de tempo, porque uma coisa é eu me exaurir, me esgotar para algo que seja substancial em termos de avanço moral. Mas outra coisa é eu ficar me esgotando por algo que talvez seja melhor a gente fazer um regimento para não prejudicar cada um que está ali, do que ficar na nota pela nota. E igual uma pessoa que estava ali no andar da repartição com adolescentes e passando um conteúdo aí para eles, ela houvera dito que ela tenta administrar aquilo que para ela é complexo em termos de disciplina, empenho daqueles adolescentes que estão com ela,
porque ela teme que eles se voltem contra ela, porque se isso acontecer, ela percebe que ela não consegue mais pôr aquele leite no copo. E vai mostrar, gente, o nosso clima de insegurança social que nós vivemos, de subversão. E de preocupação com o que é exterior do que com aquilo que é do espírito, que é do qual vai promanar tudo em última análise. Como eu penso, como eu falo, aquilo que eu faço. O espírito, ele, com as suas intenções, aquilo que eu fermento nele, vai estar por trás das energias que eu transmito naquilo que eu faço. Igual, por exemplo, esse trabalho que acontece no nosso canal, que promana é do Cristo, enquanto luz, a sombra é por nossa conta, mas a luz promana é do Cristo. Falando de mim, da minha situação de espírito inferior. Mas o que realmente vai dizer de algo que alguém esteja fazendo é o que está por trás daquilo que é realizado. É o que eu busco, é o que importa, é o que é prioridade. E vai dizer de um derramamento que Jesus faz na nossa direção, para bebermos da sua água mesmo, comermos o seu pão. E elegermos os interesses do Cristo. Em sendo assim, dois serviços aparentemente iguais podem ter móveis por trás opostos. Na aparência, no exterior, são dois serviços que a gente olha igual, no modo semelhante. Mas, pelo móvel que está por trás de cada qual que está ali realizando aquele serviço, se configura dois serviços opostos. E, por isso, Jesus, ele vai nos dizer para realmente pegar a enxada. Porque se eu deixar ela parada, ela enferruja. Se a gente pegar esse exemplo da enxada, se você deixa ela num canto, se considerarmos o que estraga mais, usar a enxada ou deixar ela parada? Deixar ela parada. Porque à medida que você põe ali aquela enxadinha num canto, e não usa, ela vai enferrujando, ela vai pegando mofo, vai tendo ali um descascamento conforme a substância dessa enxada, aquilo que o material do qual ela é feito. Mas, se essa enxada ela é constantemente usada, ela vai, inclusive, sendo burilada, porque o contato da mão com a enxada vai alisando a enxada, facilitando o uso dela, ela vai se tornando uma enxada melhor, por estar sendo usada. E isso tem a ver com o movimento que acontece conosco. No bom trabalho,
A seiva do amor passa entre as nossas engrenagens, por isso nos desenferruja, nos vitaliza. E essa é uma experiência concreta da paz que é e da felicidade de servir com Jesus. De poder renunciar, colocar o interesse do outro acima do meu, que no caso é aquilo que Jesus pede de nós, na direção da coletividade, para que nós não caiamos no sou tão eu, que sinto saudade de mim. Porque aí eu posso fazer essa eclipsação perigosa e mesmo querendo sair de mim para servir, não consegui. Que é a metáfora quando Jesus coloca: se esforça para entrar pela porta estreita, porque vai ter aquele que vai tentar e não vai conseguir. Até pelos miscuimentos que se permitiu, quanto materialismo, aquilo que foi contaminando o seu moto interno. Chega uma hora que ele quer fazer mesmo a travessia da porta estreita, da abnegação, e não consegue. Por isso nós precisamos aproveitar enquanto é luz, enquanto a gente pode ter acesso a essas informações que promanam do Cristo. Quando é luz na nossa direção, é do Cristo que vem. Jesus, se formos considerar a situação dele, da sua envergadura de um espírito crístico, não precisava de religião, ele não precisava da doutrina espírita, não precisava de um livro ou de um serviço per si. Eu, enquanto militante da doutrina espírita, vivo isso porque eu preciso. Como uma senhora que certa feita tinha procurado o Chico e falado que o marido dela era um ótimo trabalhador, um ótimo esposo, um ótimo pai, mas que ele tinha só um defeito. E o Chico pergunta para ela que defeito que ele tem. Ela diz: ele não é espírita. E aí o Chico diz para ela: olha, se ele é um bom trabalhador, um bom pai, um bom esposo, uma ótima pessoa, e não é espírita, é porque ele não precisa do espiritismo. Nós precisamos. Daí, o estar em contato com o espiritismo e poder viver isso, ou na religião que você prefere, se sinta melhor, é a necessidade nossa. E também do serviço que Jesus nos confia. Eu preciso viver esse serviço como ele me pede. Não é Jesus que precisa que eu faça um dado trabalho. Eu preciso fazer aquilo que ele está me pedindo e assumir isso. Fortalecendo a minha espiritualização. E em sendo assim, a questão de simplificar nos ajuda muito, vai nos fortalecendo. Quanto mais a gente consegue tirar a bagagem necessária, desconectar do que é forma, do que é exterioridade, e focar no interesse do Cristo, mais nós vamos fermentando esses metais, para que inclusive consigamos ver Jesus no outro, aquele qual servimos, que seja aquele qual vamos até ele, aquele que nos procura, é o Cristo batendo na nossa porta. E aquilo que diz do nosso testemunho dirá de como fazemos o que Jesus nos pede. E
à medida que a gente consegue ir esquecendo o que é o mal, prescindindo disso, realmente desconectando disso e focando no bem a fazer, em pensamento, em palavra, em ação, isso vai fixando e vai produzindo frutos equivalentes ao tipo que lhe seja peculiar. Por isso, quanto mais nós querermos esse caminho de Jesus, quanto mais a gente desejar e abraçar isso, mais a gente vai se fortalecendo nesse caminho para conseguirmos atravessar a porta estreita de cada instante e momento que vivamos, em que será pedido de nós uma vigilância e oração, consoante Jesus mesmo nos ecoou.